Vocês estão prontos para ouvir a palavra? Jesus. Vocês estão prontos para ouvir a palavra? Então, espera um minutinho para abrir suas Bíblias, porque hoje a gente não vai abrir logo a Bíblia como texto base, mas vamos dar sequência ao nosso culto da semana passada. E o que estávamos falando na semana passada? Amém. 7 pessoas estavam no culto. Sobre quem falamos semana passada? Amém. Então, semana passada falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre quem ele é, e hoje vamos dar sequência, vamos falar sobre o Espírito Santo novamente. Vamos falar um pouquinho sobre como ele age, o que ele nos traz, como ele opera. Segundo o que eu tenho aqui, eu tenho até o suficiente para hoje, possivelmente ainda para a semana que vem. Mas à medida como o Espírito Santo for movendo e for dando a ministração, vamos vendo aí segundo o horário. Então, podem abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 6. E nesse versículo vamos ver a condição para receber o Espírito Santo. Então, quantos acharam Gálatas 4, 6? Dêem glória. O pessoal do celular já está firme e forte, aplicativo, batendo certo. Quem está na Bíblia aí de folha, procurando ainda, misericórdia. Achou? Glórias. Todos acharam? Gálatas 4, 6. A palavra do Senhor diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Somente aí. Espírito Santo, venha sobre a minha vida neste momento, que eu possa ministrar a Tua palavra com clareza, com autoridade, com direcionamento do Teu Santo Espírito. Meu Deus, usa-me da forma como que o Senhor quer. Eu reconheço que eu nada sou sem Ti, que eu sou uma ferramenta em Tuas mãos. Toma o resto do direcionamento desse culto, abra os corações e as mentes das pessoas para que possam receber essa palavra e esse ensinamento, meu Deus. Que possamos cada vez mais entrar em um relacionamento mais íntimo contigo, meu Deus. E que o Senhor possa estar guiando nossas vidas para sempre. Em nome de Jesus, amém. Então aqui em Gálatas, acabamos de enxergar o condicional para receber o Espírito Santo, que é ser filho de Deus. E como vemos, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, já falamos sobre ele, falamos quem ele é, e hoje vamos falar na parte operacional do Espírito Santo. E o Espírito Santo entra em cena, entra em jogo, para valer, pegando na vida das pessoas, vivendo em nós, a partir do acontecimento de Atos 2. É em Atos 2 que você começa a enxergar o mover do Espírito Santo, você começa a enxergar o Espírito Santo agindo de forma sobrenatural na vida dos discípulos, na vida das pessoas que seguem a Cristo, e você vê milagres, vê prodígios, vê maravilhas, vê certas coisas acontecerem através do mover do Espírito Santo. E o que enxergamos em Atos 2? Os discípulos trancados, esperando o momento onde o Consolador iria chegar. Porque Jesus deu uma promessa a eles: vá para Jerusalém e fique lá até que do alto seja revestido de poder. E enxergamos quando Jesus estava falando sobre o batismo, falando com as pessoas sobre o batismo de João. Ele batiza com águas, mas virá outro, isso é João falando. Eu batizo com águas, mas virá outro que batizará com fogo. E o que enxergamos aqui em Atos 2? Quando estão trancados na sala, todos os discípulos, esperando esse grande momento onde que iriam ser revestidos de poder.
estavam esperando este momento, estavam orando, estavam buscando a face de Deus, estavam buscando a promessa que Jesus tinha dado a ele. Aquele grupamento de pessoas. E quando chegou o dia de Pentecostes, aí que veio um vento impetuoso sobre aquela sala, sobre aquele local, e foi repartido sobre eles línguas de fogo e começaram a falar em novas línguas. Mas, pastor, o que é falar em novas línguas? O que são essas novas línguas? É uma língua alienígena? É simplesmente algo que eu estou inventando? É algo que eu já sei falar, como no caso da Gabi espanhol? Ou no caso de Hannah, Joe, de Samantha, ou de algumas outras pessoas aqui que sabem falar inglês. São essas línguas estranhas que a palavra está falando? Então, a partir do momento que eu aprendi uma nova língua, começo a orar nela, é aí que eu estou usando o Espírito Santo para orar em novas línguas. Quase eu falei em línguas novas aqui. É a partir desse momento, a partir desse conhecimento linguístico meu, que o Espírito Santo flui através da minha vida e eu começo a orar em novas línguas? Não é exatamente isso. Quando você vai para o grego da palavra línguas, a palavra que é utilizado é a palavra glossa, que é idioma, que é um dialeto usado por um grupo particular de pessoas. Então, sim, embora essa palavra ser utilizada como idioma, não é um idioma que você aprendeu ou tem conhecimento dele. É um idioma que ainda não foi aprendido por você. Então, se eu já tenho conhecimento de espanhol, já tenho conhecimento de inglês, então inglês e espanhol não é a minha língua de oração após que eu fui batizado no Espírito Santo. Assim como para a Gabi não pode ser espanhol. Tem que ser uma língua que você não aprendeu, uma língua que você não tem conhecimento. Existe uma certa história de um missionário que foi para a África. E as pessoas estavam vivendo um avivamento tremendo, forte. E uma certa pessoa começou a orar em línguas, naquele momento, orar em um momento particular. Aí quando cessou o momento daquela pessoa orar em línguas, esse missionário chegou e falou: você sabe falar inglês? Aí a pessoa: não, nunca aprendi a falar, não sei nem o que é isso. Aí ele: não, você estava orando em inglês agora? Ela: não estava não. Então, às vezes, o dom das línguas que Deus te deu possa ser um dialeto ou uma língua que você não tenha conhecimento antes. Pode ser engraçado até no momento que você chegar em um novo local, em um ambiente novo, em um país novo, querer começar a orar em línguas e as pessoas entenderem o que você estava falando. E é justamente isso que aconteceu depois que os discípulos foram revestidos do Espírito Santo e foram repartidas essas línguas. E podemos ver isso em Atos 2, eu vou ler do 5 a 11 rapidinho. E a palavra diz assim: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Ou seja, esse dom específico do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, sim, é uma língua nova.
É algo que você não tem conhecimento que você consegue falar. Às vezes, como você não tem conhecimento de uma certa língua, para você possa parecer estranho, tipo, eu estou fingindo algo que eu estou falando. Quando na realidade você simplesmente está exercendo o dom do Espírito Santo que há em você para falar em outras línguas a grandeza de Deus. E quando eu falo em línguas, o pessoal já me acha estranho, já me acha esquisito, já acha que tem algo errado. É. Porque quando você viu aqui a passagem, estavam perplexos e atônitos. Está todo mundo, peraí, o que está acontecendo? E depois disso, teve algumas pessoas questionando, peraí, o que está acontecendo aqui? Outras pessoas começaram a zombar. Estão fazendo happy hour de manhã cedo. Estão bebo. A palavra diz isso. Estavam zombando das pessoas falando, estão bêbados. Então não fique assim, meu Deus. Estão chocados com o meu fluir no Espírito Santo em orar em línguas. Eu não vou orar mais. É natural do homem. Porque aquilo que as pessoas não conhecem, elas ou questiona, ou dois, fica zombando e quer a distância maior possível de você, porque acha que você tem o novo coronavírus. Mas o falar em línguas não é simplesmente você estar aqui e dizer, eis que do alto estou dizendo, eu vejo uma nuvem de glória sobre este local. Não é isso. É justamente o completo oposto disso. O falar em línguas é simplesmente expressar a grandeza e a gratidão de Deus em nossos corações. E tem mais, quando você ora em línguas, você não está edificando o irmão que está do seu lado. Você está edificando o seu espírito. Em Judas, capítulo 1, é o único capítulo, verso 20, a palavra diz assim, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Então você se edifica orando no Espírito, orando em línguas. Mas não quer dizer que através dessas línguas é que você tem fé, que você vai aumentando a sua fé. Porque sabemos que a palavra diz que a fé vem pelo... Obrigado, está sabendo. A fé vem pelo... Parece que diminuiu. Ninguém sabe? A fé vem como? E ouvir o quê? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você orar em línguas não é falar a palavra de Deus. Porque se esse for o caso, se orar em línguas é sinônimo de declarar a palavra de Deus, as pessoas, ou Pedro, melhor dizendo, não teria necessidade de ministrar para este povo para explicar o que estava acontecendo. Se orar em línguas for sinônimo de declarar a palavra, de estar aqui ministrando, Pedro tinha necessidade nenhuma de pregar. Porque o próprio pessoal estava dizendo, estamos ouvindo em nossas línguas as grandezas de Deus. Então não teria necessidade de Pedro ministrar, não teria necessidade de Pedro pregar. Então não tem necessidade de eu chegar aqui e ficar parado 40 minutos orando em línguas. Porque vocês não vão ser edificados, eu vou. Meu espírito e minha fé vai ser edificada. Eu não vou obter fé através disso, mas eu vou me edificar espiritualmente. E vocês vão ficar aí parados, me olhando com cara tipo, isso daqui, ok, massa, legal. Bonito que você está falando, do jeito que você enrola seus R's. E é justamente isso que o povo estava fazendo. E esse acontecer do derramar do Espírito veio justamente por conta de uma promessa feita em Joel 2, 28 a 29. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias.
Em Atos 2, houve um derramar do Espírito Santo sobre aquele local, sobre aquele povo. E após a explicação de Pedro do que estava acontecendo, após de Pedro estar ministrando a palavra, mais de 3.000 pessoas foram batizados e entraram para a família de Deus. E entraram como servos de Deus. E entraram a passar a ser filhos de Deus. E é justamente isso. Mas se você chegar e falar, pastor, o que você falou está bonito, Atos 2, massa, mas isso foi sobre os judeus, não foi sobre os gentios. Então quer dizer que o Espírito Santo age diferente nos gentios, como age sobre os judeus? Não. Porque quando você vai olhar Atos 10, 44 a 48, diz, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderá recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Isso é o batismo do Espírito Santo. É isso. O Espírito Santo descer sobre você e você usufruir e operar no dom que há em você. Mas, pastor, o batismo no Espírito Santo só acontece com a evidência de falar em línguas? Segundo o que eu encontro na palavra, sim. Pode acontecer que você seja batizado no Espírito Santo e começar a profetizar? Acho que pode. O Espírito Santo move do jeito que ele quiser, mas biblicamente, você sabe se uma pessoa é batizada no Espírito Santo ou não, se fará em línguas. E vemos a defesa de Pedro quando chegam para o consulado de discípulos, de mestres, dizendo quem pode ou não pode seguir essa nova religião. E ele fala, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui vemos, o batismo no Espírito Santo tem que vir com evidência de falar em línguas. A maneira mais prática de se perceber, de entender, de conseguir enxergar se uma pessoa é batizada ou não, orar em línguas. Isso não é porque eu estou rejeitando e falando que você não tem o Espírito Santo quem não falar em línguas. Não é isso. Porque vemos semana passada que no momento que você crê em Jesus Cristo, você já recebeu o Espírito Santo. Só que o que é o batismo no Espírito Santo? O derramar de poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque Jesus diz, mas recebereis poder. Então, você com o Espírito Santo está de boa, está ok. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas você começa a viver com uma vida diferente, operando em milagres e poder, depois que você recebe o batismo no Espírito Santo. E agora já vamos começar a entrar na região dos dons. Por quê? Porque o falar em línguas é um dom. Mas como é que você recebe dons? Existem vários. Você recebe o dom de falar em línguas simplesmente no seu batismo no Espírito Santo. Amém. Mas tem vários outros. Como é que eu recebo esses outros? Como é que eu vou obter esses outros dons?
Gálatas 3, 2 e 5, ele nos diz: quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 5. Aquele que lhes concede o Espírito e opera milagre entre vocês, será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você recebe os dons pela fé. Você precisa saber quais são os dons que são disponíveis para a minha vida e começar a clamar e começar a procurar, começar a pedir a Deus que te dê esses dons e comece a ter fé o suficiente para dizer: eu já tenho esse dom operando em minha vida. E como vimos nessa passagem de Gálatas, dons, milagres e o Espírito andam juntos. O desejo é o principal motivo, é a principal coisa que você precisa ter para receber os dons do Espírito. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. E para você desejar alguma coisa, você precisa saber o que é. Não tem como você desejar um hambúrguer sem primeiro antes saber o que é um hambúrguer. Você não tem como saber, estou com a vontade de comer uma pizza. E uma pessoa chega assim, e o que é uma pizza? Não sei, mas eu estou com vontade. A pessoa vai dizer o quê? Você é doente? Tem alguma coisa acontecendo com você? Como é que você deseja alguma coisa que você não tem conhecimento do que é, sobre o que ele é? Então, vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Existem três categorias diferentes de dons. Os dons da motivação, ou os dons que Deus Pai nos dá. Os dons do ministério que Jesus nos dá. E os dons da manifestação que o Espírito nos dá. Vamos quebrar um pouquinho quais são os dons que o Pai nos dá. Se você estiver anotando, amém, glória a Deus. Se você não estiver anotando, Bruna, mais um trabalho para você. Vou mandar o script, aí você joga no Insta. Essa passagem que a gente encontra dos dons que o Pai nos dá, ou os dons da motivação, é encontrada em Romanos 12, 6 a 8. E quais são? Profecia, ministério, ensinamento, generosidade, presidir e misericórdia. E esses são os dons que motivam um ao outro. Dá uma profecia? Estou motivado. Ministério? Se motiva as pessoas. Ensinamento? Tá ensinando. E o engraçado é que ele fala, se você for fazer cada uma dessas coisas, faça com a melhor das suas habilidades. Depois entre para você ver que cada coisa tem como você deveria fazer atribuído a ele. Um exemplo, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensine, dedique-se ao ensino. Ou seja, se você quiser esses dons motivacionais, seja dedicado, vá fundo. Não simplesmente seja contente com o raso, não simplesmente seja satisfeito com o básico, se aprofunda, seja intencional sobre aquilo que você quer fazer com esses dons motivacionais. Quais são os dons ministeriais? Ou os dons que Jesus nos dá, que está em Efésios 4, 11. Simples. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres professores. Simplesmente são esses 5. Então, onde que você se encaixa? Uns são apóstolos, outros são profetas. Não é... Eu vou explicar melhor indo para a manifestação para você entender a questão desse dom de ministério. Não é simplesmente porque você profetiza, você é um profeta. Não é simplesmente porque você sabe ensinar que você é um professor, você é um mestre. Não é porque você consegue ministrar a palavra que você é um pastor. É um dom
ministerial. É o seu chamado para fazer aquilo. Não confunda dons de manifestação com dons ministeriais, porque são duas coisas completamente distintas. Embora você possa fluir e usar o dom que você usa em um dos ministérios, não quer dizer que você é aquilo. Não é porque às vezes eu consigo fluir no dom de profecia que eu me considero um profeta. Eu sei que esse não é o meu chamado ministerial. Então eu não digo, eu sou um profeta. Porque eu sei que o meu ministério não foi esse que Deus me deu. E você pode atuar nesses dons ministeriais, não precisando de um altar, de um púlpito, para exercer o seu chamado. Você não precisa de estar aqui para ser um mestre, um professor. Você pode ser... Vou pegar um exemplo, vou usar você, Gel. Você pode ser um arquiteto como Geraldino. Você é arquiteto, né? Geraldino. Oi, não? Engenheiro, perdão. É que você postou muita coisa de arquitetura no seu Instagram e confundi. Você postou, não vai dizer que não postou. Possa ser um engenheiro, mas não quer dizer que o chamado dele não possa ser para ensinar ou para ser um mestre. Ele pode, na área dele, exercer o chamado dele de ser um mestre, de ensinar aquilo que Deus tem dado para ele, para as pessoas com qual ele convive. Então, não fique preso a simplesmente, eu sou evangelista, mas eu não tenho um púlpito onde eu possa ministrar. O evangelista não precisa de púlpito, só precisa de um campo. E seu campo é o seu trabalho. O seu campo é a sua profissão. O seu campo é onde você estuda. Seu campo é onde você está exercendo, onde você está vivendo. Então, se você sabe que você tem esse dom para ser um evangelista, começa a agir nele agora como se estivesse viajando para todos os cantos. Porque evangelista, ele evangeliza as pessoas, independente da situação que ele esteja. Desculpa, eu tinha que desabafar sobre esse assunto. É porque tem muitas pessoas que dizem que são uma coisa, quando na verdade tem um chamado para fazer outra coisa. Mas enfim. E a terceira categoria de dons espirituais são os dons do Espírito, ou os dons da manifestação. Quais são elas, pastor? Eu digo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e isso você encontra em 1 Coríntios 12, 7 a 11. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. Então, são esses 9 que você utiliza nos dons da manifestação. Mas esses 9 dons, pode ser subdividido em 3 categorias. Os dons comunicativos, que falam algo, os dons da revelação, que revelam algo, ou os dons de poder, que fazem algo. Então, por isso, eu acho que já pode fazer a subdivisão por você mesmo, mas eu vou ser bonzinho e vou te ajudar. Os dons comunicativos, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. São os 3 comunicativos. Os 3 da revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E a terceira subcategoria, subdivisão, é dons de poder, fé, cura, milagres. Meu simples. E eu vou dizer uma coisa. Os dons do Espírito, como você viu em 1 Coríntios 14, é para a edificação da igreja. Não é para você se exaltar e falar, eu profetizo e você não. Não é para você se sentir o bambambam porque você consegue interpretar as línguas que as pessoas estão usando ou falando. Não é para você se achar que Deus usa você mais do que os outros porque eu tenho palavra de sabedoria e conhecimento e você é isso só com seus dons de falar em línguas. Porque a igreja é um corpo só. E essa variedade de dons
é para quando forem colocados em ação, conseguimos enxergar a imagem perfeita de Deus, do seu Espírito Santo movendo sobre a sua igreja. Amém? Mais uma coisa, se o corpo de Cristo não está sendo edificado no uso dos dons, tem alguma coisa que está de errado. Tem alguma coisa muito de errado. E essa carta de Paulo aos Coríntios é justamente isso. Era a igreja que mais utilizava os dons espirituais. Não tinha igreja igual à igreja de Coríntio com relação ao uso dos dons. Os filipenses não chegavam nem perto dos coríntios. Os tessalônicos, estrada debaixo dos pés. Mas a diferença é que os corintos estavam utilizando os dons de maneira equivocada, onde que a igreja não era edificada. O corpo de Cristo não era edificado. Ou seja, Paulo teve que ir com 2 pés no peito e falar: epa, você está fazendo as coisas muito, mas muito erradas. Eu tenho tempo só para explicar um pouquinho sobre como esses dons funcionam ou como eles agem? Vocês permitem que eu tire mais uns 5 minutinhos? Então, como é que esses dons são usados? Profecia. Profecia é usada na habilidade especial que Deus dá ao corpo de Cristo para receber e comunicar a mensagem de Deus para o seu povo, um grupo no meio dele, ou qualquer um do seu povo individualmente, através de uma expressão. Foi feita por Deus para fortalecer a igreja, para encorajar, instruir e trazer conforto. Outra coisa sobre a profecia que eu preciso me desabafar. Só porque um profeta falou algo, não quer dizer que ele vai se concretizar na sua vida. Amém? Porque nós somos humanos. E humanos erram, falham. Então, às vezes, as pessoas que sentem que são usados por Deus para falar alguma coisa, às vezes é simplesmente o sentimento dele. E acaba usando o seu título para falar: eis que Deus está me dizendo agora. Daqui a pouco, quando acontece, o que é que acontece? Você é desmoralizado, você já é falado como aquele profeta que falou e não aconteceu, você não é homem de Deus. Então, profetas erram, falham. Pessoas erram, falham. Então, se alguém profetizou algo sobre a sua vida, quem vai determinar se essa profecia é válida ou não é você. A profecia foi direcionada para você. Você pega essa profecia, joga à luz da Bíblia, é bíblico? É. Depois joga para a sua vida. Isso está condizendo com aquilo que eu estou vivendo? Isso está condizendo com aquilo que Deus me falou? Se é, amém, glória a Deus. Se não é, amém, glória a Deus. Não é simplesmente porque a pessoa errou, você não é homem de Deus. A pessoa errou, amém, glória a Deus. Você simplesmente errou. Agora a pessoa insistir no erro e falar que está certo, aí já é outro manto, outra história, outros casos. Mas se você chegar e falar: como eu já fiz para muitas pessoas, eu estou sentindo isso daqui. É verdade? Eu estou certo? Eu estou no caminho certo? Simplesmente para eu entender se foi os meus sentimentos ou se realmente ouvi a voz de Deus. Porque a gente pode até confundir as coisas. Assim como Samuel, quando primeiro ouviu a voz de Deus, correu para Eli, né? Correu para Eli e falou: o senhor está me chamando? Ele, menino, estou dormindo, velho, deixa em paz. E a gente pode às vezes confundir as coisas. Então, se você receber uma profecia, analisa com calma, joga na Bíblia, não simplesmente aceita e fala: glória a Deus. O profeta está dizendo e me entregou 7 chaves. As 7 chaves é um carro, 3 apartamentos, 2 lanchas.
Eu recebo, viu? Deus. Amém. Então, não é simplesmente porque o profeta está dizendo algo que você gosta e agrada do seu coração, que está dizendo a verdade, que está dizendo que a palavra de Deus está dizendo para você. Amém? Então, sobre profecia, esse é o meu desabafo. Línguas diversas, já entramos bastante neles, falamos no começo. É simplesmente o ato de você chegar e orar em outras línguas que você talvez não conheça. Um fato interessante, você pode mudar da sua língua espiritual. Isso acontece. Você, um dia está falando em uma língua, outro dia você passa a não falar essa língua e fala outra. Pastor, pode isso? Aqui um exemplo. Aqui outra. A gente estava na aula de oração e intercessão. Do nada a gente estava orando em línguas e eu não conseguia mais orar em línguas do jeito que eu orava. Falei, Senhor, o que é isso? Eu estou tentando, mas não sai. Daqui a pouco, puf, uma outra língua. Falei, glória a Deus. Amém. Aleluias. Então, se você acabar não conseguindo orar em línguas da forma que você orava antes, não se desespere. É simplesmente outra língua. Amém? Outro desabafo. Interpretação de línguas. Esse aqui é forte. A gente já conversou várias vezes sobre isso, não foi, Lucas? Interpretação de línguas. Não é o momento para você querer dar um de profeta. Interpretação de línguas é você simplesmente pegar e ouvir o que a pessoa está dizendo, interpretar. Pegar da língua que ele está falando e botar na língua que todos conhecem. Mas como vimos, orar em línguas é o quê? Gratidão a Deus. Dar graças a Deus. Falar sobre Deus. Ou seja, se a gente for utilizar o dom da língua congregacional no nosso meio, como Paulo instruiu a igreja de Coríntio. Uma pessoa se levantar e começar a orar em línguas. Uma pessoa que tem o dom de interpretar essa língua, teria que falar, não, Deus está dizendo para essa igreja, não, porque orar em línguas é orar direcionado para Deus. Ou seja, a pessoa orou em línguas, a interpretação deve ser: Deus, tu és grandioso e glorioso, não há outro nesse céu como tu, as tuas obras e teus feitos, e começa a engrandecer a Deus. Isso é interpretação de línguas. Não, Deus está te entregando 8 anéis, 8 reinos. Interpretação de línguas não é isso. Pode ser que uma pessoa possa entrar em um espírito profético através de orar em línguas? Pode, porque você está edificando o seu espírito. Você está orando em línguas e o Espírito Santo está orando através de você e você começa a se encher do Espírito e às vezes ele traz o conhecimento. Tudo bem, mas a profecia logo após da oração em línguas não é interpretação. Eu já vou falar logo. Se a gente for utilizar esse dom da interpretação de línguas, se alguém se sentir, se levantar em pé e começar a orar em línguas, uma única pessoa, se não houver ninguém na congregação que tenha o dom de interpretação, a pessoa que orou em línguas é que deve ser a pessoa responsável para interpretar aquilo que foi proferido, aquilo que foi falado. Amém? Palavras de sabedoria e conhecimento são um pouquinho que são irmãos, quase gêmeos. Palavras de sabedoria é aplicação de conhecimento. É mais sobre as coisas presentes e por vir. Então, você tem um conhecimento sobre algo, é isso mesmo. Ou sabedoria, perdão. Palavras de conhecimento são revelações de fatos passados e presentes, que não foi aprendido com a mente natural. Ou seja, Deus traz para uma pessoa algo sobre o seu passado que você talvez não sabia e trouxe à luz para dar algum tipo de revelação sobre o que está acontecendo. Isso é palavra de conhecimento. Não é simplesmente a pessoa ser profética. Amém? Não é simplesmente porque a pessoa diz: eu vi que no seu passado você chorava muito no seu quarto. Não é profético, é simplesmente Deus dando o conhecimento do que aconteceu para trazer uma revelação. Amém?
e para desbloquear obstáculos na sua vida. Que às vezes tem coisas que você está vivendo, está te impedindo, que você não sabe que aconteceu no passado. Uma pessoa vem com palavra de conhecimento, traz à tona, resolve e tudo é suave. Amém? Discernimento de espírito. O dom que dá introspecção ao mundo espiritual. Simplesmente isso mesmo. Discernir espíritos. Mas a palavra discernimento de espíritos, discernimento, vem da palavra diaresis no grego, que significa julgar minuciosamente. Você utiliza para saber, será que esse espírito é bom mesmo ou será que é mau? Simplesmente ter esse discernimento de que espírito está em ação. Temos o dom da fé, que é a confiança que vem misteriosamente. Do nada você está andando, sobe uma fé e você chega, é isso mesmo. Não é simplesmente a fé que você tem. É um momento onde que vem uma fé extraordinária na sua vida. Esse é o dom da fé. Que a palavra fé é pistes. Inteiramente convencido em seu coração. Esse é o dom da fé. A dom da cura é trazer sobrenaturalmente a cura para os enfermos. Cura física pode ser cura emocional e para ser sã em seu espírito. Era uma parte crucial do ministério de Jesus. O dom de operar em curas. E como eu falei aqui, logo depois que a gente teve nosso momento de oração, tem diferença entre curas e milagres. E tem um dom de operar em milagres, um evento notável e surpreendente que acontece por intervenção direta de Deus, não seguindo as leis gerais da natureza. Amém? Então, eu acho que pelo horário, só tenho como falar isso mesmo, porque senão vamos prolongar demais o nosso culto. Vimos um pouco hoje do que o Espírito Santo nos traz. Qual é o benefício que eu tenho para receber o Espírito Santo e o seu batismo em minha vida? Você tem os dons, porque vivendo através do Espírito e vivendo com os dons que Deus dá a você, a sua vida nunca vai ser a mesma. As pessoas podem até estranhar, mas quando depois vem a palavra, quando depois vem um toque do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa, não tem como não se render aos pés de Cristo. Porque quando você sai curando, sai operando em milagres, começa a usar o dom de discernimento de espíritos, começa a usar a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, você começa a viver de forma diferente. Porque a sua vida já não passa a ser mais a sua, mas a de Cristo. Cristo passa a viver em você. Como a palavra diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O velho homem já morreu, uma nova criatura eu sou. E é muito importante falar sobre o Espírito Santo, porque uma vida sem o Espírito Santo seria uma vida muito chata e muito monótona. Se você não tivesse o Espírito Santo na sua vida, o que você falaria para as pessoas? Ó, Jesus é legal. Massa. Ok. Mas quando vocês passam a chegar e falar, ó, Jesus é legal e Ele quer curar seu joelho agora, a coisa já começa a ficar interessante. Quando você passa e enxerga enfermos na rua e fala, peraí, Jesus mandou curar. Seja curado em nome de Jesus, pronto. O que foi isso? O Espírito Santo. Foi Jesus. Você não conhece sobre Ele ainda? Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu Deus. E as coisas começam a andar na sua vida. Amém? A igreja pode ficar de pé, por favor? Vamos já estar encerrando. Eu posso me desabafar de novo? Se eu não puder, tudo bem. Sábado eu desabafo. Eu posso? Vocês me permitem?
Me dá uma gastura, como Hannah diz, quando eu vejo pessoas querer orar por cura e milagres. Começam a fazer de Deus algo que Ele não é e muito inferior ao que Ele é. E começam a tomar atitudes que nem aquele pai que queria ver o seu filho ser liberto do demônio que o mantinha preso. Senhor, se tu consegues. Jesus chegou, se eu consigo? Claro. Você tem fé? Aí a pergunta já muda. E eu não quero que esse ministério de jovens, que oremos dessa mesma forma. Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa. Me dá uma agonia, dá vontade de dar uma bicuda na canela e dizer: ei, você não está lendo a Bíblia não? Você não leu o que foi prometido a nós em Isaías? Você não viu que Deus levou sobre si as nossas dores e enfermidades e que através das suas pisaduras fomos sarados? Fomos. Então não é questão de Deus, se você quiser. É a questão de: ei, você tem fé suficiente? Porque se Deus não quisesse, o cego ia estar clamando até hoje: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se fosse a questão de: se Deus quiser, a mulher não ia ser sarada nunca. Porque quem sarou a mulher do fluxo de sangue foi a fé dela. Jesus diz: a tua fé te curou. Se fosse simplesmente da vontade de Jesus, imagina a gente pegar Jesus numa segunda-feira, onde ele acabou de descansar e tem que trabalhar. Ninguém tem vontade para acordar e fazer nada. Não estou afim de fazer não, está muito cedo. Volta 2 horas da tarde que eu já estou almoçado, barriga cheia, e aí vamos ver. Vamos parar com esse linguajar de espírito pobre, que não sabe dos direitos que tem como filho, que não sabe dos direitos que tem porque o Espírito Santo habita nele. Começa a orar com fé, começa a orar com a intenção, com a certeza no seu coração de que aquela pessoa vai ser curada. Mas se a pessoa não for curada milagrosamente naquele momento, quem sabe quando chegar em casa vai ser curado? Quem sabe ao andar do caminho vai ser curado? Quantas vezes não vemos na palavra quando Jesus diz: vá no tanque e lave os seus olhos. E a palavra diz que ao ir, ele estava sendo curado. Então pare com um espírito de pouca fé, um espírito de pobreza espiritual, e comece a enxergar as promessas que Deus tem dado para nós e começar a orar diferente. Ao invés de chegar e falar: Senhor, se o Senhor quiser curar essa pessoa, opera agora. Começa a falar: ei, a tua palavra diz. Porque Deus não vai mudar o seu caráter. A palavra de Deus é infalível. O que Deus falou está falado. Se você conhece o Deus que você serve, as coisas ficam diferentes. Porque um dos nomes de Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Se ele não quisesse curar, o nome dele seria qualquer outra coisa menos Jeová Rafa. Mas um dos nomes dele é Jeová Rafa, o Deus que cura. A palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então comece a orar diferente com relação a curas e milagres, por favor. Porque para mim já chega. Amém. Desabafei. Durante essa semana, dê uma olhada nessas passagens. Comece a olhar quais são os dons que você quer ter para a sua vida. E comece a orar. Comece a passar um tempo com Deus. Comece a clamar: Deus, eu quero esse dom sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor opere na minha vida através de palavras de sabedoria. Comece a declarar: Senhor, obrigado por esse dom. Obrigado, Senhor. Eu já recebo.
E comece a pesquisar aquilo que você quer viver, porque você vai ver a sua vida completamente diferente. Você vai ver sua vida transformada. Você vai ver que sua vida não é chata, vai ficar muito mais interessante, muito mais legal. Porque eu sei que a minha vida é legal. Minha vida espiritual é muito legal. Porque poucas pessoas podem dizer que oraram por um freezer e fizeram funcionar, quando podia custar uma loja mais de 10 mil conto em prejuízos, porque o freezer estava abaixando e não tinha onde estocar os picolés. Então eu posso dizer, eu orei por um freezer e o freezer voltou a funcionar, e a empresa onde eu trabalhava não teve prejuízo nenhum. Você pode até achar isso um pouquinho doido, eu acho, mas eu acho mais interessante que eu viver uma vida normal fazendo nada. Então comece a olhar a Bíblia, comece a olhar o que Jesus fez, porque você vai começar que a sua vida pode ser completamente diferente. Porque sim, eu creio que Jesus curou, sim, que a Bíblia nos fala que houve milagres inúmeras que Jesus fez, que não teria livro suficiente para registrar todos esses milagres. Mas uma coisa que eu vi, depois que Cristo ascendeu, o Espírito Santo desceu, que eu não vi Jesus fazer, foi pessoas ser curadas e libertas através de sombras. Cortar um pedaço do pano da vestimenta, levar a uma cidade distante e as pessoas que encostaram nesse pano ser curado. Não é aquelas coisas religiosas que você vê a pessoa entregando 3 contos para você receber uma água santificada para você colocar no seu quarto e os demônios serem expulsos. Não. Estou dizendo de um ato que aconteceu na Bíblia, onde pessoas foram curadas por conta do Espírito Santo. Então, se você quer viver uma vida normal, se você quiser que o mover no plano espiritual seja o seu normal, comece a buscar hoje os dons que Deus tem. Os dons que são disponíveis para nós. E você vai ver a sua vida completamente diferente do que você está vivendo hoje. Amém? Então, toda a igreja, curvem suas cabeças. Antes de estar encerrando o culto, eu gostaria de saber se há alguém aqui entre nós que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas hoje quer fazer a declaração: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você nunca tenha feito essa declaração antes, mas hoje quer fazer, erga suas mãos aos céus e queremos estar orando por vocês. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. Se você já tinha feito essa oração, mas por um motivo ou outro, você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer dizer, eu quero voltar a ter uma comunhão com Deus, eu quero voltar a estar na casa do Senhor, eu quero declarar a minha volta para Cristo, para os braços do Senhor. Se você quiser fazer essa declaração de voltar aos braços do Pai, assim como o filho pródigo que saiu da presença do Pai para viver no mundo e depois teve a realização, viver com meu Pai é bem melhor, deixa eu voltar. Se você quiser fazer essa declaração de voltar a estar com o Pai, erga sua mão aos céus e gostaria de estar orando por você. Não vou te fazer sair do seu lugar, não vou te deixar constrangido, envergonhado. Simplesmente quero saber se você quer fazer essa oração. Amém, glória a Deus. Então, Espírito Santo, muito obrigado por trazer um entendimento e uma clareza sobre como o Senhor opera, sobre os benefícios que temos ao receber o Teu Santo Espírito, a Sua Santa presença em nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor há, ali há liberdade. Obrigado por esse benefício, por me tornar livre através do Teu Santo Espírito. Obrigado porque através do Teu Santo Espírito hoje eu tenho poder. Espírito Santo, que o Senhor possa estar movendo nas nossas vidas essa semana e nos dando experiências sobrenaturais, meu Deus.
Que o Senhor possa estar nos visitando de formas tremendas, magníficas e gloriosas, para que possamos proclamar a Tua grandiosa presença, o Seu senhorio em nossas vidas. Que possamos testemunhar do Teu grande amor, do que o Senhor fez por nós. Que o Senhor possa estar com os Teus ouvidos atentos para ouvir as nossas orações e responder, meu Deus. Desde agora eu já agradeço, meu Deus, por cada oração que vai sair feita essa semana por dons espirituais, que o Senhor possa estar entregando os dons, repartindo os dons entre a sua igreja, meu Deus, para que possamos viver uma vida completamente diferente, uma vida com a intimidade grandiosa contigo, meu Deus. Espírito Santo, nos dá o entendimento que esses dons não são para as nossas vidas, mas são para que as outras pessoas consigam enxergar o poder do Teu Santo Espírito operando em nossas vidas. Porque reconhecemos que nada somos sem Ti. E assim como uma ferramenta não pode fazer nada sozinho, que é o Senhor operando em nossas vidas que temos poder, que podemos fazer o que o Senhor bem quer. Começa, meu Deus, a entregar dons. Começa, meu Deus, a simplesmente derramar o Teu Espírito, como em Joel 2, para que as pessoas possam receber o Teu Espírito e começam a profetizar, começam a ter sonhos, começam a ter visões, começam, Senhor, a operar em milagres, para que as pessoas que entramos em contato nunca serem mais o mesmo. Queremos Te engrandecer, Te agradecer, meu Deus. Em Teu nome oramos. Amém.